nós vimos aqui nos primeiros versículos, mas é tão lindo porque em Mateus 5:17, né, irmãos? Peço que os irmãos estavam lá comigo. A gente vê que Jesus ele não veio para romper com a lei, mas Jesus veio para cumpri-la e trazer um entendimento mais amplo, né? Mateus 5:17. Amém? Que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas vim cumprir. Então aqui mais uma vez Jesus, dentro da sua onisciência, dentro da sua sabedoria, ele traz uma resposta que não só desarticula aquela intenção do escriba de pegá-lo contra a lei, mas também traz um momento de confronto contra aquele escriba. Porque Jesus aqui respondendo por meio de uma parábola, né, a parábola do bom samaritano, ele traz o samaritano como um bom exemplo justamente para poder, né, confrontar uma atitude, uma intenção, para confrontar os intentos do coração daquele escriba. A parábola é uma forma de se falar, né, de forma metafórica, e Jesus utilizava muito desses meios, principalmente nos seus diálogos com os seus discípulos, para que ele pudesse com eles, né, ter um nível de conversa maior, porque sabiam que eles podiam contar com o Espírito Santo para entender o que ele conversava por meio das parábolas, mas as pessoas que não tinham o Espírito Santo, como a própria palavra que revela através de Jesus, não entendiam. Se bem que muitas vezes seus próprios discípulos não vieram entender parábolas que Jesus veio apresentar no diálogo com eles, né? Mas então essa parábola tinha nesse momento aqui, ela tinha essa intenção também, de confrontar a própria resposta daquele escriba. Porque aquele escriba ele trouxe uma resposta de dizer que deveria amar o seu próximo como a si mesmo, mas no seu coração, né, ele alimentava o ódio pelos samaritanos. Ele conhecia bem o versículo que está lá em Levítico 19:18. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não praticava, porque o ódio tomava conta de seu coração. E dentro dessa parábola apresentada por Jesus, que Jesus traz esse confronto ao escriba, ele tenta fugir da sua responsabilidade e com uma nova pergunta ele tenta se justificar. A gente vê aqui no versículo 29, ele dizendo assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus, né, dentro desse momento, ele passa a parábola do bom samaritano, confrontando ele. E essa parábola do bom samaritano, ela traz não só confronto a esse escriba, mas ela nos traz alguns ensinamentos também. E antes de ouvir com os irmãos alguns desses ensinamentos que traz essa parábola, eu queria falar um pouco sobre os samaritanos, né? Os samaritanos, eles são descendentes de Semer. Está lá em 1 Reis 16:24. 1 Reis 16:24. Reis 16:24 diz assim: e de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria, né? Então a gente vê aqui a descendência de Semer. A segunda coisa que eu quero falar com os irmãos a respeito dos samaritanos, uma característica muito peculiar ali em Samaria, é que Samaria ela foi governada por muitos reis ímpios, muitos reis que pecaram contra o Senhor. É interessante que a gente vê que a maioria dos reis que ali governaram pecaram contra o Senhor. A gente vê aqui que eles adoravam outros deuses, principalmente Baal, né? Ao contrário, muitas vezes aí dos reis de Judá, que embora alguns também vieram a pecar. Então, uma das características dos samaritanos foi ser governado por reis que os levavam à idolatria, por reis que os levavam a virar as costas para o Senhor. Dali já começa então uma certa rejeição no coração de Deus a respeito dos samaritanos, né? Porque eles estavam adorando outros deuses, então evidenciando não adorando somente a Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
A terceira coisa que eu quero ver com os irmãos é que eles eram odiados, rejeitados pelos seus meios irmãos judeus, pois eram considerados impuros, uma vez que do retorno do exílio babilônico não conseguiram atestar sua linhagem como israelitas. Está lá em Neemias 7. Neemias 7. Neemias 7, versículo do 61 ao 64. Aqui, né, uma passagem onde começam a se fazer uma espécie de censo, né, verificando, atestando ali todas as famílias que tinham voltado do exílio babilônico, onde ali Israel ficou por 70 anos. E aqui no versículo 61 a gente vê que alguns samaritanos não conseguiram atestar isso. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Elaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher das filhas de Barzilai, a Gileadita, e se chamou no nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Né? Os samaritanos eles não conseguiram mostrar, atestar a sua pureza, até mesmo porque tinham se casado com mulheres de outros povos, e por isso ali eles foram rejeitados pelos judeus, foram proibidos de ajudar na reconstrução do muro de Jerusalém, né? E aí a história que a gente conhece bastante, o fato que a gente conhece bastante, onde se levanta Sanbalat e Tobias, né? Dentro dessa descendência aqui que nós acabamos de ver na palavra do Senhor, tentando ali então frustrar os planos de Israel de reerguer, né, os muros de Jerusalém. Então ali então se acentua o ódio entre os israelitas, entre os judeus e os samaritanos, que se perpetuava até o tempo de Cristo. E no livro de João capítulo 4, a gente vê que os judeus e samaritanos ainda não se comunicavam. Mas é tão lindo que naquele momento ali, em João 4, Jesus, né, o mentor, o pregador, o vivenciador da graça, ele começa a quebrar esse estigma, começa a quebrar essa diferença, falando ali com aquela mulher samaritana à beira daquele poço, né? E ali ele então traz um novo ensinamento também. Mais uma vez a gente vê Cristo inovando, revolucionando, quebrando paradigmas, trazendo novos ensinamentos com a sua prática. É interessante isso porque os escribas e os fariseus eles eram muito teóricos, mas não viviam. Mas como eu falei aqui no início, Jesus ele veio e veio não só com ensinamento, Jesus veio não só com conhecimento, mas Jesus veio com a maneira prática de viver, nos trazendo também a importância de nós não só conhecermos a palavra, de nós não só conhecermos as Escrituras, mas a gente também conhecer o Deus das Escrituras, vivenciar aquilo que nós conhecemos, vivenciar aquilo que nós estamos estudando, vivenciar aquilo que nós cremos, aquilo que nós proferimos como regra de fé sobre a nossa vida. Porque uma vida de religiosidade, uma vida como os escribas e fariseus que nós estamos vendo aqui, é uma vida vazia. Mas a vida com Deus é uma vida de intimidade, é uma vida de prática. É uma vida de testemunho daquilo que nós temos conhecendo, estamos vivendo, estamos aprendendo. E era isso que Jesus queria trazer sobre aquele homem. Nós vemos que por duas vezes Jesus vira para aquele escriba e fala: assim como tu falaste, vive e tu serás salvo. Vive e assim tu terá diferença da sua vida. E essa é uma das propostas que Deus está trazendo para a gente esta noite. Não creia apenas, não fale apenas daquilo que você tem aprendido na tua igreja, na tua palavra, na sua vida de comunhão com Deus. Mas pratique, viva de maneira diferente. Seja algo grande ou seja algo pequeno. Talvez muitas coisas você já conseguiu romper na sua vida e falta alguma coisa. E essa palavra porta para mim nessa noite também. Mas que nós possamos ir até o fim, que nós possamos também guardar detalhes. E mesmo esta coisa pequena a gente romper, viver integridade, viver integralidade, aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E aí agora eu quero tratar com os irmãos algumas particularidades, alguns ensinamentos que essa parábola nos traz.
A primeira coisa que essa parábola nos ensina é que o amor é mais importante do que qualquer posição eclesiástica, do que qualquer cargo ou qualquer rito religioso. A gente vai ver em eu traria como referência em 1 Coríntios 13, peço que os irmãos abram comigo para que nós possamos refletir. 1 Coríntios 13, que fala a respeito do amor. Vamos ler apenas alguns versículos. Amém? Diz assim a partir do verso 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, em algumas versões amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E aqui, a passagem prossegue. Ou seja, por mais que tivéssemos muitos dons espirituais, por mais que profetizássemos, por mais que tivéssemos um maior e mais profundo conhecimento bíblico, se a gente não tiver amor, se a gente não vivenciar o amor, se a gente não transbordar de amor, isso não importa. Também estaremos vivendo uma vida vazia. É interessante que 1 João, no capítulo 4, também a primeira epístola de João, no capítulo 4, vai nos ensinar que Deus é amor. E se Deus é amor, nós temos também que amar um ao outro. Quando o amor de Deus está em nós, Ele nos aperfeiçoa. E o maior símbolo, a maior representatividade desse amor é realmente nós nos amarmos. O pilar de toda a vida cristã tem que ser o amor. A partir do amor, nós conseguimos desenvolver todos os outros ensinamentos. A partir do amor, nós conseguimos desenvolver todos os outros mandamentos. A partir do amor, nós temos realmente vida com Cristo, uma vida de diferença, uma vida com a qual nós conseguimos romper com as práticas da antiga criatura. Amém? O segundo ensinamento que eu tenho, através dessa parábola, é que os nossos cargos podem nos trazer vaidade. Aí me permita, nesse momento, conjecturar, não deixa bem clara a palavra, mas no versículo 31 e no versículo 32 dessa parábola que nós lemos, ela vem falar de dois cargos, de dois ministérios, de dois ofícios exercidos naquela época. Um era o sacerdócio, que nós sabemos que também eram responsáveis pelo ensinamento da palavra de Deus. E outro eram os levitas, e outro era o levita, homem responsável em cuidar do templo, em cuidar das coisas do Senhor, em carregar a arca da aliança, a arca da promessa. E esses dois homens talvez devem ter se envaidecido da sua posição, devem ter se retido a sua posição eclesiástica, o seu cargo, e não usaram de compaixão com aquele homem. O sacerdócio, o levita, talvez não quiseram tocar naquele homem achando que ele estava morto, para não quebrar o seu voto de nazireu, não se acharem impuro para o seu ofício. Mas quando eu vejo essa palavra do bom samaritano, eu entendo que mais do que essa posição, mais do que o nosso cargo, mais do que qualquer posição social, o importante é a gente expelir esse amor, o importante é a gente transbordar esse amor, passar esse amor assim como Deus nos amou. Porque se estamos aqui hoje renovados, transformados, é porque Deus nos amou primeiro, e o maior ensinamento é esse. Porque Ele mesmo deu o seu Filho para morrer por nós, e hoje nós temos vida e vida em abundância. Então precisamos viver esse amor. Precisamos transbordar esse amor. Precisamos viver esse amor. Se queremos ser chamados de bons cristãos, mais importantes do que profetizar, mais importantes do que orar bem, do que ter uma grande eloquência, uma boa oratória, é a gente ser marcado pelo amor. As pessoas verem a diferença na nossa vida pelo amor. As pessoas olharem para a gente e vermos como homens e mulheres de Deus, não porque estamos bem vestidos, não porque estamos carregando a Bíblia, mas porque transparecemos o amor de Deus em nossas vidas. Amém. E muitas vezes vai precisar que nós abramos mão de nossa posição social, de nosso cargo, de nossa postura, para que a gente possa exercer esse amor. A terceira coisa que eu aprendo é que nós devemos exercer compaixão, assim como Deus tem de nós. No versículo 33 nós lemos que esse homem teve compaixão daquele homem que estava ali, desmaiado, meio morto, como a palavra diz. E é interessante que a compaixão ela é até mesmo ensinada na oração do Pai Nosso, a oração modelo. Mateus 18, 33, aonde, irmãos, a oração do Pai Nosso está em Mateus 6, tá? Onde ela nos ensina, onde Jesus nos ensina, quando orares,
Peçam a Deus que tenha misericórdia de nós como temos misericórdia de outros. Se bem que Mateus 8,33 deve ter aqui também uma referência, se eu anotei, gostaria de ler com os irmãos aqui. Mateus 18,33. Exatamente, querido. Mateus 18,33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aqui mais uma vez uma parábola, né? Dessa vez já a parábola do credor incompassivo, onde traz a narratória de um homem, de um senhor, onde perdoou grande dívida do seu servo, mas esse servo, logo que saiu da presença do seu senhor, encontrou um outro irmão que lhe devia, e desse homem não teve misericórdia, desse homem ele entregou aos juízes, espancou, cobrou até o fim, e o fim dele foi ser cobrado também de sua dívida, porque ele não teve compaixão. Então a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que nós também devemos ser compassivos para com os outros. Porque assim como ele teve compaixão de nós também devemos ter compaixão de outros. Mas uma coisa que eu aprendo com esta parábola é que tratar de alguém requer dedicação, perseverança, paciência. No verso 35, parte A da parábola, a gente vê que aquele homem, ele interrompeu o seu trajeto, ele desceu do seu cavalo, ele poderia simplesmente continuar cavalgando, ele parou, ele tratou daquele homem, ele se encarregou de carregá-lo, de colocá-lo em uma estalagem, né? Então, tratar de alguém requer sim. Tratar de pessoas dá trabalho, principalmente quando se trata de almas que querem ser transformadas. Requer paciência. Nós precisamos ter essa paciência porque Deus também tem essa mesma graça, essa mesma paciência em nossas vidas. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós mesmos reconhecemos que somos tão falhos, que precisamos de ajuda, mas Deus não desiste de nós. Se estamos aqui nessa noite reunidos, isso é significativo, isso é representativo de que realmente Deus não desistiu. Porque se Deus desistisse de nós, poderíamos estar mortos, poderíamos estar perdidos aí no mundo novamente, mas se estamos aqui de pé, porque Deus tem tido misericórdia, porque Deus tem tido paciência conosco. E precisamos ter paciência com outras pessoas. Romanos 14 vai falar sobre a fé, a paciência com os novos na fé. Precisamos ter essa paciência com os mais fracos. Precisamos entender, precisamos nos colocar no lugar de outras pessoas. A compaixão, ela requer isso. Muitas vezes nós fazemos julgamentos porque não nos colocamos no lugar daquela outra pessoa. Não tentamos entender por que ela está vivenciando aquilo. Não tentamos entender por que ela está ainda naquela situação. Mas quando nós nos colocamos, nos projetamos na vida de outro, nós temos compaixão. Porque quando é a nossa vez, a gente fala, poxa, eu pequei, mas é porque eu sou fraco. Eu pequei, mas porque não deu para aguentar. E por que o irmão nós queremos julgar? E por que o irmão nós queremos apedrejar? Porque nós não nos colocamos no lugar dele. Então precisamos nos colocar no lugar do próximo, ter paciência, ter zelo, ter calma. E a última coisa que eu aprendo com essa parábola é que cuidar de pessoas, fazer com que pessoas encontrem salvação, cuidar de almas, muitas vezes ela vai requerer perdas. A gente vê aqui que aquele homem, ele pagou a dívida daquele homem que estava morto. Ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, mas, embora a narrativa não deixe claro isso, nós vemos que aquele homem livrou, salvou aquela vida. Então, de repente, se Deus tem nos entregue alguma alma, alguma pessoa para cuidar, sabe que pode requerer perda, pode requerer renúncia minha e sua. Mas que essa renúncia vai valer a pena para aquela pessoa futuramente poder testemunhar a mudança em sua vida e dizer: se hoje eu estou de pé, começando me ajudou, o João me ajudou, é porque aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus me ajudou. Nós possamos colocar isso em prática e ver realmente esse amor e essa compaixão que Deus tem nos ensinado. Amém?